Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Só bênção, só vitória para a glória de Deus? Olha, nós aqui junto, né, nesta madrugada para mais um dia de devocional, né? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E você que está nos visitando pela primeira vez aqui neste canal, logo aqui abaixo tem um botão vermelho para que você possa se subscrever. Então se subscreva para que o YouTube possa mostrar esse conteúdo para mais pessoas, para que nós possamos alcançar todo o continente europeu. Você ativa o sininho para toda vez que eu subir um vídeo novo, o YouTube possa te avisar, né, te mandar uma notificação. Amém? Então, sem mais delonga, vamos para o nosso devocional de hoje, que está bem interessante, né? Se encontra no livro de Miqueias, capítulo 5, verso 4, onde diz, parte A: Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor. O reinado de Cristo em sua igreja é o reinado de pastor-rei. Ele tem supremacia na sua superioridade. Ele é um pastor sábio e afável com o seu rebanho, carente e afetuoso. Ele ordena e recebe obediência, mas é a obediência deliberada de ovelhas, bem cuidadas, rendidas com alegria ao seu amado pastor, cuja voz elas conhecem muito bem, né? Porque a ovelha conhece a voz do seu pastor, amor e pelo vigor da bondade. O reinado é prático em seu caráter. A palavra diz: ele se manterá firme apacentando o povo. O grande cabeça da igreja está comprometido ativamente com a provisão para seu povo. Ele não se assenta no trono vaidosamente, nem segura um cetro sem exercer o domínio no governo. Não, ele se mantém firme e apacenta. A expressão apacentar no original é como uma analogia no grego, que significa pastorear, fazer tudo o que é esperado de um pastor, guiar, zelar, preservar, restaurar, cuidar e alimentar. Gente, eu vou abrir aqui um adendo. Meu pai, ele era cuidador de ovelha, ele tinha ovelha. Eu amava, né, ver os borreguinhos nascer. Nossa, era muito gostoso ajudar ele a cuidar. E uma coisa que eu consigo ver, falar aqui por ter visto na prática, porque nos compara com a ovelha e não com outro animal. Porque, gente, a ovelha, se ela não for guiada por seu pastor, ela só faz besteira. Parece que ela tem um cérebro bem pequenininho. Olha só, no tempo desse tempo de muito calor, que as pessoas incendiavam as roças, morria muitas ovelhas do meu pai queimadas, se não tivesse ninguém, né, para socorrê-la. Por quê? Porque quando o fogo vinha, gente, elas corriam para os cantos, elas ficavam num cantinho assim, e o fogo ia vindo e ela não sabia sair pelo outro lado. E então elas morriam todas queimadas. Teve uma vez, foi mó dó, morreu quase 20 ovelhas. Minha mãe tava lá e minha mãe não conseguiu fazer com que elas saíssem daquele canto, porque o fogo tava muito alto e elas não conseguiram sair pelo outro lado. Elas ficaram recuadinhas ali, ó, sem saber o que fazer, morreram todas queimadas. Então, por isso que o Senhor nos compara com a ovelha, porque a ovelha ela precisa de um pastor para ser guiado, porque se ela não que os guie, ela é presa fácil, ela é muito fácil de ser devorada. Nossa, menina, quantos e quantos prejuízos meu pai não tomou de cachorros que entravam no curral à noite e dilacerava, né? Matava as ovelhas. Até quando meu pai descobriu, chegava no curral que veio aquele barulho, tava lá um cachorro, matava as coitadas das ovelhas. Elas não sabiam realmente se defender, né? E assim, elas são muito engraçadas. Se uma for para um lado, gente, todas vão atrás.
É igual manada, sabe assim? Se a gente manda elas para um lado e uma escapar para o outro lado, todas vão atrás daquela. É incrível. Parece que uma guia as outras. É um tipo cego guiando outro cego. Por isso que elas têm que ter um líder, elas têm que ter um pastor para pastoreá-las, para orientá-las, né? Porque elas não, infelizmente, elas não sabem se cuidar sozinha. Então, só um adendo que eu acho bem interessante. Então, assim, por viver na prática, eu consigo ter, assim, um entendimento melhor nessa questão. Porque eu via como que elas se comportavam, sabe? Quando não tinha um líder perto, quando não tinha alguém para tangê-la, para trazer para perto, para cuidá-las. Amém? Então, seu reinado é contínuo em duração. Lemos, ele se manterá firme, apacentará o povo. E não ele apacentará de vez em quando e abandonará o seu cargo. Não. E então um dia ele considerará grande avivamento e no dia seguinte deixará sua igreja à mercê da aridez. Seus olhos jamais dormem e suas mãos jamais descansam. Raichora nahasui biai sharana kaiusura mai shalai choene hasui. Seu coração nunca deixa de pulsar com amor e seus ombros jamais se cansam de carregar os fardos do seu povo. Seu reinado é eficazmente poderoso em suas ações. Ele apacentará na força do Senhor. Onde estiver Cristo, ali está Deus. E o que Cristo faz é a ação do Altíssimo. Ó, que verdade jubilosa, Raichorra na pau isso. Considerar que aquele que hoje está firme representa os interesses do seu povo e o Deus dos deuses a quem todo joelho se dobrará. Felizmente, somos nós que pertencemos a tal pastor, cuja humanidade comunga conosco e cuja divindade nos protege. Adoremos a Ele e nos curvemos diante dele, como ovelhas e nos curvamos diante dele como ovelha do seu pasto. Glória a Deus, louvado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Quero abordar com vocês, como a gente está falando de ovelha, né, do cuidado do Senhor. Então, eu quero falar de como nós nos tornarmos a ovelha, né, cada vez mais obediente ao seu pastor, com os olhos voltados para o seu pastor, com os ouvidos atentos a ouvir a voz do seu pastor, não se deixar ser confundido, né? Que a cada dia ela possa estar mais próximo do seu pastor e se permitir ser conduzida por ele, né? A todo o tempo. Então a gente vai examinar, falar um pouco sobre os princípios milenares, tá bem? Vamos falar sobre a identidade da ovelha. Vamos estudar alguns princípios para que você possa identificar a sua própria identidade nesta madrugada. Amém? Lá em Filipenses, gente, capítulo 4, versos 6 e 7, lá fala para que nós não venhamos andar ansiosos por coisa alguma. Esse conselho foi nos dado pelo apóstolo Paulo, né, que nós não devemos andar ansioso por coisas alguma. É um conselho, gente, se você se atentar, ele tá nos dando um conselho, né, emocional, como tratarmos as nossas emoções, como cuidar das nossas emoções, amém? E lá no Evangelho de João, Jesus também nos dá um conselho, capítulo 14,
verso 27, onde Jesus fala: a minha paz vos deixo com vocês, para que o vosso coração não seja perturbado e terão medo. Também é um conselho emocional, como cuidar das nossas emoções, né, e evitarmos ter medo das adversidades, dos desafios que teremos que enfrentar diariamente. Então, pessoal, é assim, quando nós não dominamos as nossas próprias emoções, infelizmente não conseguimos dominar mais nada. Estamos ali em um momento delicado, né, emocionalmente falando, pois em um momento de decisões, por exemplo, agora nessa época de política aí nós estamos avançando para o segundo turno no Brasil, a nação brasileira, está todo mundo com o emocional abalado, porque há uma pressão muito grande psicológica, porque a gente sabe, né, da situação, está concorrendo à presidência, sabemos que um serve o Deus Todo-Poderoso e que o outro serve entidades malignas, e a gente sabe que as entidades malignas querem governar o Brasil, querem colocar a canga, o jugo sobre a nação. Então há um momento de tensão muito grande. Aí nós temos que saber governar nossas emoções. Nós temos que saber conseguir governar nossas emoções, né? Neste momento de decisões para a nossa nação. Para quem é brasileiro, gente, me segue cá neste canal, sabe, né? O momento de tensão que o país passa, o momento de tensão que todos nós estamos vivendo, né? Mesmo quem está do outro lado do continente, que está em outra nação, mas que tem um coração patriarcal, tem um coração, né, que ama a sua pátria, está aflito, está vivendo aquele momento de tensão, né? E a cada dia equilibrando as suas emoções, não deixando as suas emoções florar, mas tendo ali o equilíbrio delas. Porque assim, pessoal, neste momento de tensão, nós que somos cidadãos do céu, nós só temos uma coisa a fazer. A nossa função nesse momento é orar, ou seja, trocar a atenção pela oração, né? Então, porque você se preocupar, você ficar tensa não vai resolver nada. O que resolve é a oração, é o poder da oração, é o poder da intercessão, é o poder do clamor para a glória de Deus. Então, né, a função do cidadão do céu é orar pelo nosso país, pela nossa nação, e respeitar o posicionamento de cada um. É esse o nosso papel. Junto porque nós temos um propósito, não é verdade? Estamos juntos neste canal porque nós temos um propósito. Eu tenho o propósito de passar um pouco de conhecimento que eu tenho para vocês e aprender um pouco com vocês, e vocês têm o interesse de aprender, de crescer a cada dia em graça e conhecimento na presença do Senhor, porque vocês sabem que eu preparo uma palavra, eu preparo uma mensagem, e aí de acordo com aquilo que eu preparei, o Senhor vai me usando em cima daquilo que eu tive uma preparação para isso. E aí o Senhor faz fluir, fala comigo, né? E através de mim, para com vocês, não é verdade? Então, gente, quando nós temos um propósito bem definido, a nossa identidade, ela não é atingida, porque nós sabemos o nosso propósito, nós sabemos onde queremos chegar, né? Então, assim, por mais que haja pedras no caminho, por mais que haja espinhos no caminho, nós sabemos que o Senhor envia anjos na nossa frente para pelejar as nossas pelejas, para guerrear as nossas guerras. Amém? Tem uma frase de um dos meus mentores que eu gosto, né, muito, que ele fala: o seu propósito blinda a sua identidade. Então, pessoal, o que eu quero abordar com vocês nesse momento é que vocês não venham esquecer que a atenção, ela passa, e o que fica faz um grande estrago, né, no coração das pessoas que você ama e gera feridas, né? Que às vezes é incalculável, feridas que só o mestre pode cicatrizar, e aí dependendo da sensibilidade de cada pessoa, isso pode demorar anos, e você pode ser conhecido como uma pessoa que causa trauma nos outros,
por uma pessoa que realmente tem feridas abertas e começou a salpicar sangue em todo mundo. E porque a verdade é uma só, gente, só fere quem está ferido. Porque quando você está curado, você cura outras pessoas. Agora, quando você está ferido, você fere outras pessoas. Porque aonde você passa, você vai esguinchando sangue, você vai salpicando sangue nas outras pessoas, você vai ferindo, você vai machucando, você vai apagando o brilho da outra pessoa, porque você já não tem mais brilho. Você só tem sangue, você só tem feridas abertas e você não está deixando com que o Senhor trabalhe na tua vida para que essas feridas possam ser fechadas, né? Que realmente muitos já não são mais feridas, são úlcera, né? Difícil mesmo de cicatrizar porque a pessoa não abre o coração para o Senhor. Por que que é difícil? Deus tem poder para fazer, mas Deus não faz se o homem não permitir, porque há o livre-arbítrio. Você tem que convidar o Senhor, né, para entrar, para fazer morada na sua casa, para cicatrizar todas as feridas da tua alma, do teu coração, do teu emocional, né? Todas as úlceras que estão abertas, que o Senhor vai passando o bálsamo de Gileade sobre elas, para que você possa ser curada, para que você possa curar outras vidas, né? Porque a verdade é uma só. No lugar das tuas feridas, no lugar onde tu foi machucado, onde tu foi arrebentado, quando você permite que o Senhor entre com providência, que o Senhor cure, que o Senhor sare, Deus vai te usar para que você seja um instrumento na vida de outras pessoas que estão passando por mesma situação pelo qual você passou um dia, para que você possa levar uma palavra de ânimo, para que você venha incentivar essa pessoa e mostrar para ela que aquela luta não é eterna, é só uma fase, vai passar, entende? Olha, e isso me faz lembrar, gente, quando meu pai faleceu em 2011, gente, eu fiquei assim, falei assim, Deus, é o seguinte, foi o de repente de Deus, eu ia falar para vocês em algumas lives, que foi ali o de repente de Deus, o de repente de Deus dói muito, mesmo que ele falou que iria realmente tratar comigo para me chegar a um nível de intimidade maior, que eu iria conseguir do jeito dele, eu nunca imaginava que já estava chegando o tempo dele recolher o meu pai e ele ia usar aquela situação para que eu pudesse chegar a um nível de espiritualidade maior com ele, né? E assim, gente, eu me tranquei no meu mundo, mas doía tanto que eu me tranquei de uma tal maneira, mas eu ouvia, como eu falei para vocês, eu ouvia tão alto o gemido da minha alma que eu achava que as pessoas que estavam do meu lado, elas ouviam. E eu lembro que o que me sustentava era, na época, eu ia para a faculdade com foninho de ouvido, ouvindo o pastor Rodrigo Salgado, às 18 horas. Eu ia ouvindo o programa dele. E ali era o que me mantinha de pé. E tinha 3 louvores que era. Eu só ouvia 3 louvores, gente. Foi 6 meses assim, eu só ouvia 3 louvores. Louvor da Damares, você é uma joia rara. Não era 2 da Damares, você é uma joia rara. Preciosidade. O do Thales, que eu comecei a ouvir no dia, 2 horas depois que meu pai faleceu, que era a sala do pai, né, o trono do pai, que era o que estava em alta naquela época, e Roberto Vilas, Deus vai te honrar, Rai, Chora, Narraçui. Gente, era só esses louvores por 6 meses, era o que me alimentava, era o que, quando a minha alma doía muito, e eu lembro que eu ia pra faculdade, eu falava assim, ô Espírito Santo, Deus, me ajuda aí, né? Ajuda aí pra minha alma ver gemer um pouquinho mais baixo, porque o povo, a mulher que tá aqui do meu lado tá escutando, e ficava com vergonha, porque eu ouvia tão alto, mas tão alto, né? Aquele gemido lá do profundo, gente, que eu não sei nem explicar, que olha, assustava, eu levava assim, caraca, acho que ela tá ouvindo. E aí eu lembro que todos da minha família falavam pra mim trancar a faculdade, que olha, quem me conhecia olhava pra mim e via que eu tava um caco, acabada, destruída, né? Porque foi a minha primeira perda mesmo de verdade. E eu era muito, como todos nós filhos, nós 4 éramos muito apegados com meu pai e toda a minha família. Meu pai era referência naquela cidade, tanto que na morte dele a cidade decretou luto 3 dias. Uma pessoa simples, mas eu era uma pessoa muito que gostava de dar conselhos, pessoa que ficava feliz com a sua felicidade, pessoa que ficava triste quando você estava triste. Meu pai era bem assim, sabe? Pessoa bem, bem conhecida na cidade por essas características, né, por essas virtudes que ele tinha. Então ele deixou um grande legado. As pessoas realmente até hoje, né, muitos anos que meu pai morreu, mas a memória dele continua viva,
né, no meio das pessoas daquela pequena cidade e no meio da parentela. É tanto, gente, que depois assim de 4 horas da situação que eu consegui me recompor, que eu consegui me recompor, que a minha tensão, a minha pressão voltou um pouco normal, consegui levantar, tomar um banho, e aí foi na hora que eu fui colocar o Thales Roberto para me ouvir, aí minha tia falava assim, minha filha, não faça isso, eu falava, ô tia, eu tenho que fazer porque eu tô com muita saudade, eu tenho muita saudade. E aí aquele louvor, eu tenho tanta saudade, saudade do meu amigo, saudade do meu pai, eu vou voltar pra casa do pai, eu quero um amor da casa do meu pai. Do meu pai, e aí eu ficava ouvindo, gente, eu chorava, né, as lágrimas tão compridas, eu banhava todo o meu rosto. E aí eu falava assim, depois eu tenho que ir pra faculdade, porque senão eu vou morrer. Eu sabia que eu iria morrer espiritualmente. Gente, isso que eu falei pra vocês, eu não sei se eu cheguei a falar, nesse percurso dos 6 meses, eu chegava do trabalho, eu acordava 4 horas pra ir trabalhar, entrava 5h40 no serviço, e depois eu ia pra faculdade, chegava em casa meia-noite. E aí eu chegava em casa, eu lembro que eu sentava no sofá, não via a hora de chegar em casa pra me chorar. Aí eu falava assim, Jesus, me desculpa, tá bem? Mas eu tô com tanta saudade que eu vou chorar só um pouquinho, tá bom? Me perdoa, mas eu vou chorar só um pouquinho, gente. E ali eu ficava horas naquele sofá sentada, e sabe, o Espírito Santo vinha e sentava do teu lado, sabe? Aquela impressão assim. Eu falava só isso em português. E ali eu falava vários idiomas, conversando com ele horas e horas. E ele vinha me aconselhar, o Espírito Santo. Ele foi momentos muito dolorido, mas momentos muito gostosos, de muitas experiências com o Senhor. E eu lembro que tinha um senhorzinho na faculdade que ele contava de contar história. Eu falava, não, porque o meu pai gostava muito de contar história, ele contava as histórias e aí eu dava vontade de chorar, porque eu falava, meu Deus, ele parece demais com meu pai. Então eu não podia ouvir ninguém muito sorridente, alguém contar histórias e sorrir, porque eu lembrava do meu pai, então eu começava a rir. E tanto que naquele dia eu chorava e ria ao mesmo tempo, porque a minha memória começou a vir todas as lembranças desde os meus 2 anos de idade, começou a vir toda a memória, aquelas enxurradas de lembranças, de lembranças, de lembranças. Então eu chorava e sorria ao mesmo tempo. Era uma mistura de emoção terrível. E assim, gente, quando eu deitava, eu não conseguia levantar. E aí eu deitava, aí eu ficava lá, o Espírito Santo, por favor, me ajuda a levantar da cama. Gente, parecia que eu colava na cama assim, sabe? Que eu puxava o corpo, puxava e não ia, precisava uma tonelada. Eu não conseguia levantar da cama. Eu ficava lá, Espírito Santo, por favor, me ajuda a levantar da cama. Eu preciso levantar dessa cama. A vida continua. Ô, Rosilda, a vida continua. Você precisa levantar, filha. Você tem que ir trabalhar, você tem que ir pra faculdade, você tem que trabalhar. A vida continua, não é assim. E foram momentos muito difíceis. Então, assim, e aí o que aconteceu? Eu me fingia de durona. Mas eu não era durona casa nenhuma, todo mundo se surpreendeu. Falado, acontecido, ele falou assim: ouve, minha filha, eu fui falar primeiro pra você, porque eu achava que você era mais forte em me ajudar com os outros. Eu falei: Ti, é só capa, é só capa. E aí, gente, foram os piores meses da minha vida. Durou 6 meses. E quando eu chegava na porta da igreja, aquela capa caía. Então eu desmoronava, eu ouvia o louvor, eu já queria chorar, começava com o louvor da harpa cristã. E eu falava assim para Deus na hora que eu chegava na porta da igreja, que eu sentia que Deus queria mexer, sabe, arrancar a ferida, aquela dor. Eu falava assim: olha aqui, Deus. E a gente, eu fico rebelde. Então, papai me conhece. Quando eu tô com dor, a minha defesa é um estilo de rebeldia. Aí eu falava assim: olha aqui, Deus, aqui o Senhor não mexe. Eu sei que foi o Senhor que fez a ferida, agora a ferida é minha, o Senhor feriu, mas agora aqui eu não quero que o Senhor mexa. E aí eu me trancava, mas era vontade de chorar, eu trancava no culto, eu ficava lá atenta no meio do louvor, eu não dava espaço para Deus entrar, porque eu sou muito assim, eu gosto de, sabe assim, extravagante, adorar, levantar a mão, levantar a mão mais alto que eu puder, adorar, gritar, espernear. Eu sou bem assim, escandalosa. Tô nem aí, sou criança mesmo na presença do Senhor, tô nem aí. Só que aí eu ficava mais quietinha no meu canto, porque se eu soubesse, eu começasse a adorar de verdade assim, me entregar, abrir meu coração, ele ia entrar aí, né, e mover meu coração e arrancar a ferida. Eu não queria que ele mexesse, porque
né, a nossa defesa, sabe? Que se mexer na ferida vai doer mais ainda, porque vai mexer, tá ferida para cicatrizar, né? E aí eu lembro, gente, eu nunca esqueci da experiência do último dia da dor, quando Deus falou, chega. Eu cheguei na igreja que eu quis chorar, que eu quis desmoronar. Falei, não, não, você vai entrar, assistir o culto, tá tudo bem, aqui o Senhor não mexe. E aí eu lembro que vou entrar, cantar os louvor da harpa, cantar isso, cantar aqueles. E aí de repente, né, porque sabe que a Assembleia de Deus, Madureira, não a Assembleia de Deus em si, são bem tradicionais. Canta as crianças, canta os jovens, né? Aí depois as irmãs, e eu lembro que as irmãs levantaram para louvar o louvor, gente, e era uma homenagem para um pastor que estava indo embora. E justamente eles cantaram o louvor Joia Rara, Joia Rara. Meu Deus do céu, quando começou aquele louvor, aí foi Deus falou assim, agora que eu não tinha como, não sentia a presença de Deus naquele louvor, que tava contando a minha história. O louvor fala que você é um diamante, né, que está escondido entre os cascalhos, mas o lapidador te encontrou entre os cascalhos. Tu és uma pedra bruta que está sendo lapidada pelo Senhor. Gente, não teve jeito, e Deus me catou, e aí a presença de Deus foi tão forte, a igreja pegou fogo, porque veio sobre a minha presença, e aí eu não aguentei, e aí a igreja pegou fogo. Eu sei, gente, que a igreja que eu congregava era pequenininha, eu buscava muito a presença de Deus em monte, em vigílias, eu era estar sempre em vigília, então era extravagante nas vigílias. Na igreja eu me controlava o máximo que eu pudesse, né, para as pessoas não se escandalizar. E aí, nesse dia não teve jeito, gente, porque a dor estava tão grande. Para Deus curar a dor da minha alma, Ele derramou uma cachoeira de glória sobre a minha vida. Foi a presença manifesta, gente, que eu sapateei, eu dancei, eu falei em mistério, eu não aguentei mais, caí lá no chão. E aí as irmãs me pegaram, falaram, né, porque eu estava muito debilitada, e a presença de Deus muito forte, que eu não aguentava meu corpo, né, o corpo da gente não aguenta quando é muita glória. Meu corpo não aguentou, eu sei que me sentaram num banco, né? E eu lembro que a irmã Suzy veio no meu ouvido e falou assim, Rose, tu não está no avivamento da fé, cristão, aqui não é uma vigília. O povo estão se escandalizando, as irmãs foram até buscar água para ti. Eu não conseguia falar nada, dá vontade de rir, eu não conseguia falar nada. Porque as pessoas não entendem, gente, quando você vê uma pessoa cheia da glória de Deus, a presença manifesta de Deus na vida daquela pessoa, pode buscar o histórico dela. Ela tá passando em um vale, mas tão terrível, que ela precisa daquela descarga elétrica do céu para que ela venha se erguer novamente e continuar marchando mais uma milha, né, na terra, na presença do Senhor. Senão a pessoa morre, a pessoa não aguenta, porque o vale é muito grande. E assim, foi uma experiência assim, que eu nunca esqueci. Daquele dia em diante, toda a dor da minha alma foi tirada, aquela dor, aquele grito da alma, né? Que, gente, eu tinha a impressão que se a dor era tão grande, o gemido, que eu tinha a impressão que se eu abrisse a minha boca, a minha alma ia sair no meio da rua correndo desesperadamente, que podia colocar a cavalo atrás que não pegava. De tanto desespero que a minha alma tava. E eu lembro que nesse processo de 6 meses, às vezes, gente, eu tava ouvindo o Rodrigo Salgado, tipo assim, sábado, tá? Dia de sábado, domingo não, domingo eu tava na minha igreja e não tinha o programa. Dia de sábado, que não tinha faculdade, e aí eu ficava ouvindo, e de repente Deus me visitava, eu sapateava dentro de casa, sapateava e caía, ficava arrebatada lá no chão. E aí, eu sabia que era 18, era 17, minha tia chegava, e eu falava assim, o Espírito Santo, porque minha tia também é meia, sabe assim, meia tradicional. Eu falava assim, o Espírito Santo, me ajuda a levantar do chão, porque a minha tia vai se escandalizar. Eu preciso levantar, diminuir um pouquinho esse poder, porque eu tenho que sair desse chão. E eu ficava tentando levantar, gente, eu não conseguia, porque era muita glória, era muito poder sobre mim. E eu falava assim, meu Deus do céu, minha tia vai chegar e vai me achar aqui no chão, vai se escandalizar, né? E assim, foram grandes experiências com o Senhor, e assim, o Senhor me curou, e eu passei muitas vidas daquele tempo para cá, eu tenho ajudado, né? Quando passo por momentos difíceis, eu conto a minha experiência, né? Bem mais com detalhe, Deus levanta aquelas vidas, Deus faz, né? Eu lembro que eu estava na Conferência Destino, né? Eu trabalhava na Conferência Destino, eu tive na de 2017 e na de 2018. E na de 2017, a primeira, gente, o
monte de voluntário, um monte de gente trabalhando, pastores, diáconos, obreiros, né, diaconisa, pessoas com muito mais experiência do que eu era diaconisa. E desceu uma moça, uma jovem, e falou assim: olha, eu preciso que você ore por mim. Eu falei: tá de brincadeira. Pensei, não falei, né? Ela falou assim: porque Deus me falou que é você que tem que orar por mim, porque é com você que tá o mistério, é você que já passou pelo que eu tô passando. E eu olhei assim pra ela, eu abracei, falei: Deus, sou eu. Gente, eu tava angustiada naquele dia, tantos problemas. E eu orei pela mulher, pela misericórdia do Senhor, o Senhor ali me usou. E depois eu falei: uau, gente, nossa, quando a gente pensa que a gente não tem nada para oferecer para as pessoas, porque realmente não é de nós, é do que está em nós, porque a eternidade mora dentro de nós. Então, quando o Senhor te chama, Ele te capacita, por mais que você se sente incapacitada, que realmente, né, depois da nova aliança, gente, nós temos que sabermos que a cada dia nós temos que morrer para que o Senhor nasça em nós, para que o Senhor apareça em nós. Por quê? Porque se for na velha aliança, a gente fala que eu diminua para que Deus cresça. Só que se a gente usar esse termo nos dias de hoje, depois da nova aliança, o que acontece? Nós, humanos, temos o ego inflamado. Vai ter um momento que você vai querer, né? Eu diminuo para que Deus apareça. Vai ter um momento que você vai querer crescer e querer que Deus, né? Um pouquinho, que eu quero aparecer um pouquinho. Então, não, é que eu morra mesmo, que morra, que não reste nada de mim, nada de vaidade, nada do meu querer e da minha vontade, que só a vontade do Senhor prevaleça na minha vida. Então, eu preciso morrer para que o Senhor viva em mim, que o Senhor apareça em mim, que o Senhor faça em mim e através de mim. Não é verdade? Amém? Vamos continuar a sua spoiler, vamos continuar aqui. Então, nos momentos de adversidade é que nós mostramos realmente quem somos, não é verdade? Então, a falta de domínio próprio das nossas emoções podemos perder grandes oportunidades ou, se tivermos o domínio, podemos fechar grandes negócios. Por quê? Porque as grandes portas, gente, que vêm do Senhor são abertas nos momentos de mais calamidade, nos momentos mais difíceis da sua vida, se você manter o equilíbrio emocional. Se você não tiver o equilíbrio, Deus vai abrir a porta para você passar, e por você não ter o equilíbrio, a porta vai se fechar e você vai perder aquela grande oportunidade. Então fica ligado, tá bem? Começa a trabalhar aí o teu emocional, o equilíbrio dele, para que você tenha o discernimento do Senhor, se calar no momento que tem que se calar, falar no momento que tem que falar e ser direcionado o tempo inteiro pelo Senhor. Amém? Então, entender o que acreditamos, né, gente, sem ferir as pessoas que estão à nossa volta, né? Isso é um princípio básico, né, da convivência, isso é um princípio básico da convivência humana, não é verdade? Nos dias atuais, principalmente, gente, o que mais precisamos nos dias atuais é treinarmos as nossas emoções para os momentos de tensão que viemos a passar, né? No calor do momento, da situação, e que nós possamos ali ter o autocontrole e ter o equilíbrio, né? Então, pessoal, nos momentos de tensão, nós revelamos quem somos. Você pode perguntar: Rose, é bom ter momentos de tensão em nossas vidas? Claro que sim, que precisamos ser treinados nas nossas emoções para momentos de dificuldades, né? Precisamos nos portar bem nesses momentos difíceis. Nós não somos regidos, pessoal, pelas nossas opiniões. Eu não sou regida pelas minhas opiniões. Eu sou regida, né, pelo livro milenar. Né? A partir do momento que eu aceitei Jesus como meu único e suficiente salvador da minha vida, da minha alma, ali as minhas opiniões, as minhas vontades caíram por terra. Então, o que prevalece na minha vida são princípios milenares
são princípios que está estabelecido aqui neste livro. Vai ter momento que eu vou falhar? É claro que vou, porque eu sou humana, né? Nós, seres humanos, erramos, mas cabe a nós nos arrependermos, pedirmos perdão e prosseguirmos, né? Não nos prostrarmos diante das adversidades. Amém? Então, nós não devemos ser regidos pelo que sentimos, o que pensamos. Nossas emoções não podem mandar em nós, né? Nós temos que ter o domínio próprio, o autocontrole, o equilíbrio, né? E vivermos segundo a vontade do Senhor, segundo a palavra do Senhor. Amém? Então, quando erramos, qual que é o segredo quando erramos, gente? É ser humilde quando erramos. Vamos lá, pedimos perdão, falar, desculpa, eu errei, eu estava equivocada, não deveria ter falado isso, mas eu falei, o Espírito Santo me direcionou a vir aqui te pedir perdão porque realmente eu estava errada. Foi no calor do momento, da emoção, e eu não percebi que eu estava realmente agindo pela emoção. Então, me perdoa, né? Continuamos amigos, e aí, né, a humildade está em primeiro lugar, né? A gente reconhecer os nossos erros e recomeçar, né? Podemos cair, né? Não podemos ficar prostrado no chão, né? Como eu já falei para vocês, o pecado nas nossas vidas, como cristão, tem que ser um deslize, não algo premeditado, mas algo, pô, aconteceu, caraca, não era para ter acontecido, aconteceu, nossa, eu errei, eu pequei, eu fui estúpida, eu falei agressivo com a pessoa, não deveria ter feito isso, né? Isso não são princípios de uma pessoa que segue os princípios milenares. Isso, gente. Então, né, o apóstolo Paulo, ele nos aconselha em Filipenses, né, que não devemos andar ansiosas por coisa alguma. Jesus nos aconselha também, né, lá em João 14, para que nós não venhamos ter medo de coisa alguma, que nós não venhamos perturbar o nosso coração. Olha só, a perturbação, ela faz você reagir de forma depressiva, né? Não podemos ter um coração ferido, porque a ferida vai te levar para a mágoa, e a mágoa, gente, vai te levar para o rancor, e o rancor vai te levar para a amargura de alma, amargura de espírito para a sua vida. Vai te afundando cada vez mais, vai te levando, vai te trazendo medo e vai te levando para um mundo depressivo, para desencadear aí uma depressão. Então, meninas, devemos aprender a reagir nos momentos de tensão de forma correta, porque isso pode abrir ou fechar a porta, né, para a gente nos momentos, né, de tensão, portas grandiosas, né, ou fechar a porta grandiosa a qual Deus tinha preparada para ti, mas por você não gerir as suas emoções, você perdeu uma grande oportunidade. Então nós temos realmente que aprender, né, examinar as escrituras, pegar os conselhos, né, sobre emoções, sobre o autocontrole, para que nós não venhamos perder as oportunidades e as bênçãos que o Senhor tem liberado para nossas vidas. Amém? Então, gente, assim, a ignorância, muitas pessoas ignorantes, pessoas que não têm o conhecimento, infelizmente. Por que essas pessoas são ignorantes? Essas pessoas são ignorantes porque elas não foram ensinadas a forma correta, né? Mas eu estou cá disposta a compartilhar o pouquinho de conhecimento que eu tenho para que essas pessoas possam sair da ignorância, né? Para que essas pessoas venham aprender juntamente comigo, venham crescer em graça e conhecimento, né? E possamos trocar conhecimento e que essas pessoas aprendam e possam passar o que aprendeu para sua casa, para a sua família, possa passar para os seus familiares o conhecimento que tem adquirido, percebe? Então existe outro princípio, gente, então existe outro princípio que é muito importante, que eu quero compartilhar com vocês, que está no livro de Mateus, capítulo 5, verso 9, que fala: bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, todos que são pacificadores são filhos de Deus. Você pode falar, Rose,
Todos são filhos de Deus. Você está equivocada. Não, não estou. Todos são criatura. Filhos são somente os que são pacificadores. Se eu sou pacificadora, né, gente, eu não posso promover guerra. E a instrução milenar, né, ela me dá respaldo que eu devo servir, porque, gente, a instrução do livro milenar ao qual eu sigo, ela me diz que eu sou filha de Deus, né? Eu preciso ser pacificadora, só assim eu posso ser promovida, só assim eu posso ser chamada de filha. Então, pessoas que promovem guerra, né, intencionalmente, confusões, né, adversidades, essas pessoas são criatura, não são filho, porque o papel do filho, uma das qualidades do filho é ser pacificador. Amém? Então, que você saiba que a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. As melhores portas, Deus abre para você e ninguém pode fechar. Só uma pessoa tem o poder de fechar a porta a qual Deus abriu para você. Você mesmo, né? Em momentos difíceis, em momentos de tensões, né? Então, vamos ter cuidado, vamos vigiar o tempo todo. Porque assim, olha só, Deus abriu a porta para Judas. E Judas foi o que fechou a porta no momento mais difícil, no momento de tensão. Quando Jesus começou a ser perseguido, né? E depois de 3 anos convivendo com Jesus, Judas colocou para fora tudo aquilo que realmente quem ele era, que ele escondeu durante esses 3 anos. Então, no momento de tensão, gente, as pessoas revelam quem elas são, verdadeiramente, de fato. Precisamos treinar as nossas emoções, a nossa vida espiritual, a nossa vida financeira. Porque no momento de tensão, gente, você também revela, financeiramente sim, porque nos momentos de tensão você se revela financeiramente. Quem nunca tá de TPM e foi lá pro shopping? Aqui em Portugal não tem isso, né? No Brasil, que a gente tem cartão de crédito. Aqui, cartão de crédito é luxo, né? A gente compra mais à vista, né? No fórum. E foi lá e estourou o cartão de crédito, gente. Quem nunca fez isso? Eu fiz várias vezes, né? Na minha adolescência, até meus 20 anos eu fazia isso. Eu acho que até meus 25, gente. Depois eu criei juízo. Depois eu mudei o foco, né? Comecei a gastar com livros, curso, né? Já investir em mim, né? Então, gente, nos momentos de tensão, as pessoas revelam quem elas são. E aí você começa a gastar e não poupa. Porque assim, você pode ver que no momento de crise, tá? Então assim, quando José desvendou o sonho do rei, ele não começou, o rei começou a comprar alimentos e fazer celeiros, não saiu gastando deliberadamente, preparando o terreno para os dias de adversidade que iria vir depois de 7 anos. Ele ficou esse tempo preparando e comprando e não administrando bem o dinheiro, a qual estava nas suas mãos. Então a questão da prosperidade também revela muito quem você é. Temos que aprender, gente, a treinar as nossas emoções, porque o vencedor é aquele que continua de pé após uma batalha. Então, para você ficar de pé após uma luta, você precisa se comportar bem durante a luta. Você colocar de pé, né, diante a adversidade, diante a guerra. Se você não cair, você é vencedor, né? Se você se portou bem, se você durante toda a luta teve aquele equilíbrio emocional, você não vai cair, você vai vencer a luta. Amém? Devemos respeitar os outros por conta dos princípios, por conta, gente, do princípio de plantar e colher. O que eu não quero para mim, eu não faço para os outros, né? Não faço para ninguém. Então eu quero declarar nesta madrugada a paz que excede todo entendimento, né, sobre a vida de cada um de vocês, que vocês não andem ansioso por coisa alguma, como o apóstolo Paulo nos instruiu em Filipenses, que vocês não perturbem o vosso coração, tendo medo, como Jesus nos ensinou,
em Lucas 14. Você busque a paz com todos, porque a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Que você seja, que você seja um pacificador para ser chamado filho de Deus. Vamos orar? Paizinho, eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto, porque tu és bom. Porque a tua misericórdia dura de geração em geração. Assim como as tuas misericórdias se renovam a cada manhã, eu renovo meu compromisso em ti, eu renovo a minha identidade, eu renovo o meu propósito. Obrigado pelo teu amor incomparável, obrigada pelo teu cuidado, obrigada pelo teu zelo. Gratidão, ó Pai, pelo fôlego de vida. Gratidão, Senhor, por cada conta paga. Gratidão, Senhor, por ter uma casa para morar. Gratidão, Senhor, pela tua presença. Gratidão por me amar primeiro, ó Pai. Muito obrigada, Senhor. Paizinho, obrigado por nos ensinar, nos exortar nesta noite, nos ensinar a não andarmos ansiosos por coisa alguma, para que nós não venhamos ter medo, ó Pai, e que nós possamos ser pacificadores, para que nós possamos ser chamados filho de Deus, Pai. O que eu te peço, eu já te agradeço em teu nome. Pai, vem de encontro ao nosso equilíbrio emocional, Pai. Pai, equilibrando, vai colocando todas as nossas emoções que estão fora do lugar no lugar, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Eu te apresento, Senhor, todo o continente europeu, Pai. Guarda cada vida, renova, liberta e salva. Que esse país possa te conhecer, Pai, na beleza da tua santidade. Eu te apresento toda a nação brasileira, Senhor. Vai de encontro a cada família, Senhor, a cada pessoa, Senhor. Pai, dando a vitória, Pai. Vai abrir na mente o entendimento, Pai. É o que eu te peço, Jesus, vai de encontro ao presidente, Pai, a sua esposa, a primeira-dama, Senhor. Alarga o círculo de proteção deles, Pai, o ajuda, fortalece, dá estratégia, Senhor. E que as artimanhas do inimigo venham cair por terra, que o laço do passarinheiro e a peste perniciosa venham cair por terra, em nome de Jesus. Que 1000 pode cair à direita do presidente, 10.000 à sua esquerda, mas ele jamais será atingido, porque o Senhor já se colocou de pé no auxílio dele para ajudar, para fortalecer e para renovar, para repreender todo laço, todas as artimanhas do adversário das nossas almas. Eu repreendo agora em nome de Jesus, que o presidente possa ser curado. Jesus, dá uma unção de cura sobre a vida dele, para a honra e glória do teu santo nome. É o que eu te peço, eu já te agradeço. Amém, amém e amém. Recuar jamais, avançar sempre, para a glória de Deus. Amém?